Começamos com um protagonista, prodígio nas lutas até a morte, embora apenas em sua vila, onde são usadas próteses mecânicas que podem tirar sua vida com um único golpe. No entanto, ele é invicto e favorito entre as mulheres, por motivos pessoais. Apenas um dos seus braços é mecânico, diferente dos outros, que modificam o corpo inteiro. Mostra potencial de campeão, mas não tem a mentalidade, pois é teimoso e sempre usa ataques letais ao adversário. Mas também para tua única prótese que precisa aguentar tanta força que sempre acaba destruindo ela. E é graças a esse engenheiro que é a fera nesse decadente ginásio, que ele sempre consegue recuperá-la. Enquanto isso, seu mestre Sax tenta fazê-lo ver que não deveria arriscar a vida assim. No entanto, para Levi há motivos importantes para se tornar rapidamente alguém com dinheiro, já que sua mãe em estado grave precisa de remédios muito caros. Já que ela e o protagonista experimentaram o terror da guerra, onde ele, sendo uma criança fraca, não conseguiu protegê-la. Por isso, ele treina intensamente desde o início humilde. É assim que vamos ao Grande Coliseu, onde será o próximo combate dele com um público de elite, e onde os dois lutadores são inspecionados para que seus mecanismos estejam em perfeito estado e cumprindo as regras. Com esse líquido, que basicamente é o tempo de vida útil das próteses dele durante o combate, é assim que começa uma luta onde o protagonista não segue as instruções. E sua amiga Natália está preocupada nas arquibancadas, já que Levi, o protagonista, ataca, mas também recebe golpes enquanto os rounds passam. Aqui Sax relembra uma conversa com a avó que diz que Levi busca algo nessas lutas. Ele apenas deixa acontecer e derrota o adversário, mantendo sua invencibilidade, mas com o braço destruído e soltando muito vapor em uma luta que não o convence totalmente. Vamos às lembranças da velha vila, onde Levi, ainda criança, decide proteger sua mãe presa no hospital. Mas no caminho ele vê os horrores da guerra e como sequestram essa menina. Ao chegar, ele não consegue agir e sua mãe o salva, ficando como vimos. Enquanto isso, o menino é enviado ao tio, que logo percebe seu trauma e falta de sentimentos. Graças a essa nova figura paterna, ele passou a amar o boxe metálico, especialidade de Sax. Ele construiu sua reputação em lutas reais, sem imaginar que a felicidade do garoto logo o tornaria um prodígio dos combates. As pessoas passaram a chamar Levi de um novo tolo por tentar nocautear o invicto mais jovem. E foi aqui que ele conheceu Natália, que também era uma promessa, até que seu confronto com o Prota lhe mostrou que nunca tinha conhecido um guerreiro como ele. A garota se infiltra na família e conquista o carinho de todos aos poucos. Assim, dando origem à humilde academia, chegando até os dias atuais. Após sua última vitória, Sax recebe uma proposta de luta de Malcolm Endin, uma lenda das categorias superiores que, ao descer para a do protagonista, derrotou todos os adversários. E ainda com um tio preocupado, essa luta é necessária para o protagonista, analisando as últimas lutas. Do tipo que não é muito correto, já que usa suas cotoveleiras afiadas, aproveitando-se das regras para ferir gravemente suas vítimas. Então não resta outra opção a não ser treinar. Desta vez com as técnicas de Natália, que tem mais experiência nas ruas e conhece ataques pouco elegantes porém eficazes. Chega o grande dia em que o Prota é subestimado pelo rival e sabe o que fazer. A luta começa com um adversário desleal, que evita o cumprimento e ataca com socos fortes, mas Levi os contém. Mas depois de quebrar a guarda dele, recebe o primeiro golpe no rosto, onde as coisas começam a piorar, levando vários golpes consecutivos. A não ser que seja como protagonista, a não ser que o protagonista fique caído dormindo, ainda assim ele deve se levantar, mas isso não melhora a situação para ele. Enquanto isso, o público chamou o protagonista de patético e novato. Levi vê a direção dos golpes, mas perde pois eles mudam erraticamente. Além disso, a prótese visual cobre seus pontos cegos, então ele luta em desvantagem. No entanto, Sax faz perceber que a chave para seus ataques imparáveis está nos seus pés, que após deslizar mudam a postura e a direção dos punhos. Para Levi se adaptar, ele precisa ser muito punido, o que faz os investidores o verem como um fracassado. Quando Levi entende e usa a técnica a seu favor, surpreende a todos. O velho, de postura curvada e gancho explosivo, inicia a luta de verdade. E como Enden quase esgota todo o seu líquido, ele começa a ter flashbacks de quando desceu. Ele não desiste e estende a luta até o 6º round, onde o protagonista. Depois de todo o sofrimento que passou, ele consegue recriar a técnica do seu rival. E como é o que tem mais resistência? De forma épica, ele acaba virando essa luta, na qual não esperava receber o respeito do seu rival. E a chance de subir à categoria G2.
No entanto, primeiro ele terá que enfrentar outra estrela egocêntrica conhecida como Hugo Stratos, que tem toda uma família rica patrocinando-o. Ele surge na academia de saques, desafia o protagonista e o trata como inferior novamente. Apesar de quererem brigar, Hugo segue as regras e até convida Levi para ver sua luta de preparação para a ascensão, e onde seu misterioso rival tem todos contra ele, porque Hugo é sempre o favorito. Desde o início, o lutador AD, com próteses avançadas, mostra confiança apesar dos desafios. Golpes de um gorila como Hugo, no entanto, passam os rounds e não só AD não perde resistência, como também se adapta à técnica de seu rival. E quando decide atacar, seus punhos são realmente destrutivos, então Hugo é obrigado a usar sua técnica. E o gancho mais poderoso, o que não serve para derrotar essa garota. Revela a marca da empresa que causou o caos quando a guerra começou na vila do protagonista. Por isso suas próteses são de grau militar. E agora? O próprio Hugo diminui a intensidade de seus golpes e baixa a guarda para receber um golpe devastador no rosto que o deixa no chão. Para qualquer lutador, isso seria o fim. Mas dentro de sua alucinação, ele vê seu ídolo das lutas, já falecido, que é a razão de ele estar onde está agora. E ele não pode deixar um espetáculo tão ruim para ele, então se levanta novamente, mesmo com muita dor. Ele revida com força de fera, lançando o protetor do rival e conquistando o respeito da arquibancada. Mesmo alertado pelo pai sobre o perigo, ele sabe que Hugo nunca aceitaria. Isso põe sua vida em risco, pois ele usa toda a força em um ataque que destrói suas válvulas. Sem conseguir se defender, a garota muda de postura e deixa claro que quer matar o adversário, eliminando o juiz. Por sorte de Hugo, o protagonista intervém, revelando que, na verdade, se trata da mesma garota que foi sequestrada pela empresa de autômatos quando era criança. Isso resulta em problemas, ambos na cama, mas pelo menos Hugo sobrevive, embora com a medula comprometida. Mesmo assim, por gratidão, Hugo reconhece Levi como lutador e avisa que o líquido de Ade pode ser ilegal, preparando-se para enfrentá-lo como novo rival na promoção. O pai de Hugo, em recompensa pelo filho, organiza uma reunião deles com o patrocinador de Ade, um milionário egocêntrico, conhecido como Clown, que demonstra respeito pelo protagonista, mas de uma forma distorcida. Levi o acusa de usar sua tecnologia para manipular a garota que conheceu há muito tempo. No entanto, a própria mulher rejeita ser forçada. Ela está aqui porque quer. O protagonista insiste tanto no assunto que suas lágrimas revelam outra coisa. O doente propõe que, se Levi vencer a luta, libertará a garota, mas se perder, Levi terá que se juntar a ele como filho, provavelmente também sofrendo lavagem cerebral. Um inimigo claro para toda a equipe. Então começa o verdadeiro treinamento. Enquanto isso, o engenheiro tenta criar a prótese definitiva para o protagonista. Além de investigar o palhaço, descobre-se que a organização persegue as crianças da vila, como Ade e Levi, devido à afinidade com o líquido. Por isso os sequestram e, no caso da garota, fazem testes com próteses e drogas nela. Por isso a mentalidade de Levi agora é salvar essa garota. O protagonista inicia treinamento rigoroso para mudar seu estilo de combate. Enquanto isso, o engenheiro prepara do zero uma nova prótese com os componentes mais premium que conseguir encontrar, já que o protagonista continua decidido a não usar a segunda prótese. Como não quer perder o braço protegido pela mãe, prefere focar nos estudos. A velocidade desumana do seu rival, lutando contra dois adversários ao mesmo tempo e sendo Enden quem se junta à causa pelo respeito que tem pelo cara que o aposentou. E é que ele tem várias técnicas para ensinar, porque sua resposta nos pontos cegos nunca se deveu a um olho cheio de tecnologia, mas sim aos seus sentidos. Algo que o protagonista começa a praticar, ainda mais com sua nova prótese. Em vermelho épico, oferece vapor superior e resistência incrível. O problema é que, para vencer AD, ele não pode nocauteá-la, pois o líquido contaminado nela pode matá-la. Segundo Enden, o ideal é destruir a válvula com líquido, usando um movimento específico em uma área das costas. Enden lhe ensinou isso no último combate. Agora só resta praticar e ele se esforça ao máximo. Agora ele aproveita um bom momento com a família. Enquanto isso, o engenheiro passa dias em claro tentando fazer com que a prótese se adapte às normas. No entanto, isso falha e no teste ele percebe que deve reorganizar totalmente as próteses. E com pouco tempo, a pressão acaba dominando ele, e ele fica prestes a ser desclassificado. Levi sugere retirar parte da armadura do peito para regular os valores do vapor. Uma decisão extremamente complexa, porque aumenta muito a probabilidade de que um golpe letal acabe matando ele. Ele reconhece o esforço do engenheiro e não quer perder.
Então, com a dor de todos, até mesmo Natália, que é a mais afetada, aceita todo esse drama, enquanto lá fora, o povo, emocionado, grita o nome de AD como favorito. No dia do combate, o protagonista com a armadura incompleta traz epicidade à sua entrada, com alguns fãs apoiando, enquanto a garota chega ao palco de maneira sutil, mas bastante confiante. Por isso, o combate começa de forma bastante frenética e carregada de lembranças que conectam Levi ainda mais com a luta. Sem se defender, apenas respondendo e apesar da velocidade da garota, não usar a visão o mantém no nível dela, enquanto faz ela perceber que seu suposto pai só a estava usando como experimento, enquanto a troca de golpes fica mais intensa e destaca o trabalho do engenheiro com sua prótese fortíssima. Um verdadeiro espetáculo de golpe após golpe. Enquanto isso, Levi finalmente sente que salvar essa garota faz parte do que ele buscava nas lutas, uma redenção. Então ele deve usar a técnica. Ele treinou antes da substância acabar e, principalmente, antes de seu corpo ultrapassar o limite. Então começa um round onde AD já está acostumado com a velocidade do protagonista, e durante uma tentativa ruim, Levi acaba recebendo um golpe direto nas costelas. Mesmo assim, a motivação da família o faz ignorar a dor e seguir em frente. Mas a surra é notável nos dois, e o protagonista decide largar tudo. Em uma oportunidade de destruir a válvula de substância dele, com um golpe tão certeiro que acaba conseguindo, ele o faz beijar o chão. Desta vez eles comemoram enquanto a contagem anuncia a vitória de Levi. No entanto, o palhaço discorda, pois de repente a garota, completamente mudada, se levanta surpreendendo a todos, já que a falta de vapor deveria deixá-la de cama por dias. Mesmo assim, agora ela está diante do protagonista, sem personalidade, atacando como uma fera, sem que ninguém entenda por que ainda está de pé. No entanto, o engenheiro percebe que a única explicação é que a garota tem uma segunda válvula de substância incrustada em seu corpo, gerando calor. Por isso, Sax parece ter uma ideia, pedindo para Levi aguentar mais um round, e é por causa do olho pelo qual ele se retirou das lutas. Ele tem hipersensibilidade ao calor, causando sofrimento cerebral quando exposto sem lente. Mas neste caso, ele decide colocar sua vida em risco para encontrar o lugar onde está a substância. Enquanto isso, o protagonista faz o que pode para aguentar um pouco mais e para que seu vapor não acabe. Mas isso o obriga a receber um monte de golpes, principalmente no rosto, agravando também a região das costelas. Tudo isso somado faz com que o protagonista baixe a guarda. Mesmo com o sacrifício, ele descobre que o coração é o ponto fraco. A prótese do protagonista é gravemente danificada e o engenheiro mal consegue estabilizá-la, então eles precisam ter cuidado. No entanto, a luta está demorando demais, e a pedido de Clown, AD recebe uma overdose de substâncias que levam seu corpo ao limite, destruindo a vida dessa mulher. Nada novo ao vermos suas lembranças. E o dia em que esse cara a adotou, fazendo acreditar que depois do trauma ele iria cuidar dela. Mas o que ele fez foi moldar seus pensamentos com a ajuda de drogas, para que ela esquecesse os traumas que não lhe serviam. Ele só os reprimia, tornando-a vazia. Além disso, ele a convence de que é seu pai e a transforma na arma final. Até hoje, quando perde o controle, Levi aguenta golpes tão fortes que as latas de sua armadura voam longe. Mesmo para a garota é difícil, movida apenas pela adrenalina. Mesmo assim, um dos dois terá que beijar o chão, e o protagonista não suporta mais ficar caído ouvindo os gritos da família. E é aqui que surge a verdadeira motivação. Um Hugo destruído pelas feridas, mas que avança gritando o nome de Levius, com quem ainda tem uma luta pendente, um detalhe que Levi não pode simplesmente ignorar, e que o obriga a mover os braços mais uma vez, mesmo tirando toda a força, preparando um último giro com os braços. Porém, antes de acertar, AD destrói o punho e inutiliza seus ataques. Mas agora já não importa mais nada para ele, então ataca com seu punho de carne e osso, que acaba destruído para fazer pressão suficiente no coração da garota, que finalmente explode, liberando a última válvula de substância, fazendo-a adormecer de uma vez por todas e dando uma vitória final ao protagonista. E mesmo que Clown tente estragar o momento destruindo o corpo de sua filha, o protagonista o manda voar com seu toco, revelando sua forma de autômato. Por isso, enquanto toda a família se recupera, Clown precisa se esconder por causa de todas as investigações em seu nome. Com o tempo, Levi se torna um novo lutador do D2. Enquanto isso, a nova integrante da família começa a se adaptar e sua mãe recebe o tratamento que merece. Tudo graças ao esforço do novo campeão. Assim ficamos com o final deste anime da Netflix, que não está ruim. Na verdade tem seus momentos, e a música acompanha muito bem, caso queiram dar uma chance. Da minha parte, não são mais 400 comentários para um novo resumo de lutas. Espero que tenham gostado.
Essa história nos apresenta Nemo, que tenta escapar enquanto sua cidade é atacada por uma espécie de demônios, que não só matam descontroladamente, mas também se multiplicam nos corpos. Então, ao contrário do seu povo, o protagonista consegue escapar até a Ampulheta, que é o objetivo dessas feras. E ao ficar encurralado, começa-se a ouvir o trem que leva a Faria, líder dos 7 guerreiros que são responsáveis por lutar contra os demônios usando o poder de antigos heróis lendários. Por isso, ao ver o estado da cidade e saber que não podem fazer nada, no fim, com muito esforço, só conseguem resgatar o Prota, candidato à Academia Granzé, de onde vêm esses guerreiros. Eles o colocam no trem e explicam como os 7 cavaleiros lutam contra Pisces. A organização deseja liberar o poder destrutivo de uma antiga divindade selada há anos, mas desconheciam algo. Uma grande quimera feita de corpos humanos se aproxima e consegue descarrilar o trem, ferindo todos, exceto o protagonista, que se encarrega de colocar Faria em segurança. E essa garota usa seu poder para protegê-lo. No entanto, não é suficiente contra a besta que se regenera, então Faria usa apenas uma barreira para que pelo menos Nemo possa escapar. Aqui o protagonista não consegue abandoná-la, e desesperado surge uma carta de sucessão. Como os outros 7 cavaleiros, ele é levado para outra realidade, onde uma voz o escolhe para receber o poder do herói Gênios, dando sua vida em troca, pois não tem mais o que oferecer. Por isso ele retorna à batalha, onde um incômodo que vinha sentindo no braço representa o poder incompleto de seu herói. Em seguida, ele cria um momento de tirar o fôlego com uma habilidade sombria. Com ela, ele não só mantém a besta sob controle, mas também tem a chance de unir forças com Faria e derrotar a criatura. Com essa vitória, eles seguem para a academia, onde os 7 cavaleiros são a elite do local. Embora, por enquanto, o protagonista seja o centro das atenções como o aluno novo, Faria surpreende a todos ao contar sobre o novato que fez seu pacto de primeira, e então, no final das contas. É esse cara chamado Joe, o responsável por fazer o tour pela academia, mostrando cada lugar para eles. Percebendo a insegurança do protagonista com quem ele não se identifica, a bibliotecária Sophie surge para acalmar a situação. Assim, o protagonista vai ao dormitório, onde só estarão Faria e ele, apesar de ser residência de todos os colegas. Então, oportunidade. A partir daqui, o protagonista adota uma postura amigável e passiva, levantando suspeitas entre os colegas. Mas aqui, um dragão morto que Joe encontrou revive sem explicação e ameaça a academia. Assim como Nemo tentam salvar as vítimas e enfrentam uma ameaça. Joe ataca o dragão, que está mais forte e com regeneração exagerada. Então o Prota se junta à luta e aqui ele não só demonstra sua habilidade, mas também mostra que em batalha é a pessoa mais confiante do mundo. Por isso ele assume o controle e Joe acaba acompanhando seus ataques. E depois de uma boa sequência, ele acaba com a fera agora de vez, mudando a perspectiva de Joe sobre o Prota. Mesmo assim, a equipe segue trabalhando e à noite há uma celebração onde a maioria reconhece sua força sem inveja. Porém, o príncipe Gildan sente a frustração crescer, ficando em desvantagem. Situação importante, pois recebem um chamado de emergência de um vilarejo atacado e com tropas derrotadas. Eles usam o barco de Faria para chegar rápido e resolver a situação. E as feras que estão devastando as pessoas, isso acaba sendo assim. Gildan, ao ver o desempenho dos outros, perde o controle e não rende como esperado, passando a treinar sozinho à noite, enquanto sua mente se distancia cada vez mais. Um lugar onde ele perde o controle dos impulsos e do herói, tornando-se um possuído no mundo dos Cavaleiros Serenos. Então, depois que o alerta se espalha, chegam à academia 3 homens da equipe que sabem que a solução nesses casos, quase sempre, é acabar matando-o. Nemo, porém, discorda, pois sabe que pode ajudar de outro jeito. Se o cara tiver vontade de viver, já que sua mente está um verdadeiro caos neste momento. Mesmo assim, as palavras do protagonista o alcançam e juntos, os 3 o libertam do transe e da maldição, deixando, é claro, esses 2 em um estado bastante crítico. Nemo tem mais sorte porque Faria cuida dele, mesmo sendo presidente e tendo muito trabalho. Vemos o pobre Gildan sozinho, cercado por homens que o tratam como posse. Isso não é comum. Como o dragão que desperta do nada. Deve haver algum infiltrado na academia, espalhando escuridão para esses eventos? Mas por enquanto só vemos como o Prota compartilha com seus colegas, esperando não ser um peso para Faria. Mas aqui temos uma conversa onde todos discutem sobre os conselhos que recebem de seus heróis. O Prota surpreende por nunca ter falado com sua invocação, o que é bem estranho. No entanto, eles se distraem, já que a garota tem um animal de estimação proibido no local. E tudo isso gera um caos, já que eles precisam capturá-lo antes que sejam descobertos.
o que leva a uma perseguição que termina com a presença de Genos, que sempre protege o protagonista. E mesmo que não possam falar, os dois estão trabalhando juntos e ainda existe esse vínculo, já que não podem se comunicar. Com a ajuda de Sofia, que não tem informações, mas promete continuar buscando, ela decide integrar a equipe enquanto investiga mais sobre seu herói. E como Shirley está com muito trabalho, ela se junta ao caso dos vampiros na academia, que estão fazendo muitas vítimas. E mesmo que não se deem bem, o prota consegue algumas informações por conta própria, chegando até a conhecer essa perigosa amiga de Shirley, que propõe investigar a floresta, onde somos surpreendidos ao ver que Shirley está tomando o sangue de Helena, a secretária de Faria. Assim, ao ser descoberta, a garota foge achando que tudo acabou para ela. Mas o prota não só a alcança, como também descobre que ela não é quem deixa as vítimas na academia. Na verdade, Helen está lá para isso, então ele não a denuncia e isso aumenta a confiança entre eles. Aqui, eles veem Helen sendo sequestrada por um demônio, que depois de derrotá-los em uma catedral, eles descobrem que estão sob o comando dela, Perigosa, que também é uma vampira. Além disso, é responsável pelas vítimas e infiltrada de Pisces. Então ela tenta convencer Shirley a se juntar ao seu lado, dizendo que a aceitará como vampira, mas Shirley recusa, e isso dá início a uma sequência de batalha bastante complicada, já que se trata de uma estudante, mas onde a dupla precisa tomar uma decisão. E temos uma luta bastante épica, onde graças à nova habilidade de Nemo, a garota acaba com um belo furo de roteiro. Desculpe, mas o que parecia dramático acaba sendo esquecido na hora em que eles começam a flertar. Logo depois, voltamos para a academia para o festival escolar, onde os 7 cavaleiros organizam um café para relaxar. E aqueles que se gostam acabam dançando na cerimônia à noite. Sendo o prota quem recebe propostas não só de Tidley, mas também de Faria, das quais ele não sabe de quem gosta. Clyde, secretária da academia, tenta ajudar Gareth em sua investigação sobre a escuridão na academia e busca sua atenção, em troca de que ele dance com ela à noite, algo que o cara aceita. Enquanto isso, o prota passa a tarde percebendo que gosta de Faria e que Tidley apenas o convidou. Como ele não consegue falar claramente e perguntar para Ellen, o prota assume para resolver. E à noite, cada um está com seu par. No entanto, Clyde não aparece em lugar nenhum. E é que, seguindo a investigação, para Gareth, ele encontra as ruínas de uma antiga biblioteca e descobre um livro. Ao tocar, transmite a ele uma maldição chamada Destruição, e quando chega ao baile e não poderia estar mais feliz com a companhia de Gareth, começa a se desfazer com esse fenômeno de destruição. Aos poucos, seu amor se desfaz. Desculpe, temos o funeral dela com todos abalados, especialmente Gareth, que promete ao protagonista vingar a morte da amiga. No entanto, há uma emergência. Os altos escalões percebem que as ampulhetas destruídas pelos demônios ao devastar cidades desestabilizam o equilíbrio da magia no continente. E a base de operações é um vulcão bem no meio, então as maiores forças da academia se reúnem para atacar o local. Enquanto isso, temos uma informação da biblioteca que Claire visitou, que era guardada há milhares de anos por um antigo herói com a mesma silhueta de Genius. Segundo rumores, ele traiu seu povo e liberou uma maldição, fazendo com que a heroína de Faria precisasse matá-lo, mas ela também morreu. Então toda a academia segue para o vulcão, tanto por terra, com Joe e Gildan, quanto pelo ar, com as garotas e o prota, que sem problemas conseguem se infiltrar no covil, onde encontram essa equipe de sucessores que servem a Amis, o atual líder de peixes. Temos uma luta entre dois times com estilos opostos, pois o inimigo é individualista, causando problemas aos protagonistas. Mesmo assim, controlam o rival, especialmente o protagonista, que supera o mais forte, e ainda ajuda a Faria. Com essa garota chamada Reda, que por pouco eles acabam, mas o protagonista não quer matá-los por algum motivo. O que dá tempo para Amy seguir com seu plano, ativando a possessão em seus sucessores, que foi aperfeiçoada para que seu poder não saia do controle. Quando acham que controlam a batalha, esses caras ficam confiantes na vitória. E o prota usa a estratégia para ganhar um pouco de tempo, já que essa possessão controlada não é infinita e um dos inimigos acaba se imolando por não aguentar tudo isso. Embora, claro, Reda consegue manter o controle graças aos conselhos do próprio prota, mas isso não o salva de uma luta com ela. Enquanto isso, as garotas buscam o líder maligno. E é aí que Nemo tenta acalmar a situação, contando pra garota que ele também é um sucessor nascido como ela. Mas ele fugiu há muito tempo em busca de uma vida melhor. Já que Amy simplesmente está usando eles para conseguir seu próprio poder, então a garota, que já estava bastante em dúvida, se junta a ele.
Primeiro, as protagonistas chegam ao local onde Amis venceu o terceiro súdito ao perceber que o protagonista é o sucessor que busca. E justamente ele chega ao local para ver como derrotou facilmente as garotas e acaba salvando a situação. Apesar de Amis revelar tudo sobre si e sua escuridão às amigas, isso é exatamente o que ele precisa para seus planos. Reda, ao ver seu companheiro morto, sente-se traído pelo líder e o ataca, mas acaba levando uma surra brutal. Mas enfim, fazemos uma pausa para ver que Gareth, investigando sobre a maldição de sua amiga, encontra Sophie, que mostra sinais da doença de destruição, que ele já descobriu que pertence ao herói de Nemo Genius. Algo que parece conveniente demais e que começa a ser um problema. E falando em problemas, o protagonista é controlado por Amis, que planeja ativar sua possessão e trazer o poder da destruição ao mundo. Antes que ele continue, Helen aparece com o poder mais forte entre os sucessores. Controla o tempo à vontade, mas só uma vez na vida. Mesmo assim, esse poder é absurdo e o inimigo não consegue lutar nem manter a regeneração. Isso permite à dupla protagonista realizar vários ataques conjuntos que culminam no canhão. Eles deixam de lado as maldades, vencendo por trás, na atitude, a essência dos amigos, aproximando-se de um cinza que tudo vê. O sucessor perde a chance de morrer pela contravenção, chega a zero e assim que chega à academia, acaba sendo acusado pelo poder da destruição, o que automaticamente o transforma no assassino de Claire e em um infiltrado de Pisces. Então nenhum dos seus amigos sabe realmente o que pensar e só Gildan é quem está firme ao lado do protagonista. Aqui Gareth o interroga sobre o braço amaldiçoado. E é aí que Nemo confessa que depois de escapar de Amis, só queria uma vida normal junto com os humanos. Mesmo sabendo que ninguém acreditará, ele pede para ser executado imediatamente. Mas Gareth se recusa sem um julgamento. Mas Faria, ouvindo tudo, decide perguntar à deusa pela verdade que ainda desconhece. Ela alerta que saber muito sobre a maldição de Gineus causará a mesma doença que afeta a todos. Ao ajudar Nemo, ela se arrisca e vai ao vilarejo onde tudo começou. Enquanto isso, por outro lado, Gildan está usando seus contatos como príncipe para que o Prótano seja condenado no julgamento que está por vir. Assim como Sophie, que manipula admiradores como Joe ou Gareth para influenciá-los contra o Prótano, a questão é que Faria encontra alguns pertences muito antigos de Nemo, que não correspondem à época em que ele fugiu de Amis. Mas aí aparece Reda, que estava se escondendo, e pensa que Faria está perseguindo ela. Então ela fica bastante agressiva, embora a princesa acabe lidando com a garota sem muito problema. E vamos direto para o julgamento, onde de forma unânime, Nemo é sentenciado à morte por seus crimes. Mas no último instante, Gildan consegue uma carta do Império contra a sentença, a qual Sophie e todos que ela controla não aceitam. Então, o mais provável é que isso acabe em uma batalha. Mas Faria aparece para revelar a verdade sobre Nemo, que realmente foi um humano de verdade. Qual deles? O Prótano, ou seja, aquele que escapou de Amis, tomou seu corpo com a vontade do garoto, logo após fugir de Amis, algo que o Prótano acaba aceitando. Mas quando pensa que vai ser assassinado por Faria, ela não só o protege, como também o ajuda a escapar do lugar com seu barco. Rita, assassinada após testemunhar a traição de Sophie, se aliou à princesa e revelou que Sophie manteve o Prótano na academia para libertar a maldição de Genius, o que causou uma grande explosão de energia na antiga biblioteca. E para todos, o culpado é o protagonista. Principalmente Gareth, que quer acabar com Nemo pela morte de Claire, assim como Joe, que o considera um traidor. Mesmo assim, Nemo está bastante deprimido com a situação. E é Faria não só quem demonstra sua lealdade, mas também o apoia a lutar contra Sophie. Enquanto isso, vemos que Helen ainda reserva parte de seu poder para emergências. E é que os protagonistas chegam à academia, onde devem enfrentar seus colegas. No entanto, Rita decide cuidar dos três, contando primeiro tudo o que sabe sobre Sophie, sendo que o único que não acredita nele é Joe. Aqui, com o poder de Sophie, ele perde o controle e é possuído. Enquanto o casal protagonista vai até a velha biblioteca, onde entra sem problemas e finalmente descobre toda a verdade, já que Genius finalmente consegue falar. E na verdade, ele não era nenhum traidor, mas sim, como parceiro da grande heroína, enfrentou a destruição. Ele sozinho usou seu corpo e poder para selar essa maldade por milênios, alegando maldição e traição para afastar todos do livro e do selo, deixando a heroína em dor profunda, e Sophie desejando vingança, pois sempre foi apaixonada por Genius.
Ela o ajudava por meio da destruição, buscando milhares de formas de despertá-la e trocando de corpo sempre que possível. Então agora o plano dos sucessores é detê-la, mas ela é realmente muito poderosa. E aparece Gareth como seu aliado e como uma besta possuída para matar o protagonista com um ataque pelas costas. E já que o cara acaba se arrependendo, a velha parece matá-lo. Então, agora que ninguém pode selar o livro, ela comemora sua vitória novamente, sem contar com Helen, que chega no último momento para dar sua vida e devolver um pouco de tempo ao protagonista, o qual, motivado a salvar Faria, começa o verdadeiro combate final, enquanto Ellen, com suas últimas visões, consegue ver um bom final para todos. Isso, claro, se vencerem Sophie, que absorveu o poder do livro e virou uma besta de carne que quer destruir a academia, enquanto Joe Finn percebe seu erro. Por ela ter se fundido ao livro da destruição, o ataque de canhão do protagonista se torna ainda mais eficaz. Por isso, seus companheiros o ajudam, afastando todos esses demônios. Enquanto isso, vemos que Helena tem uma segunda chance, já que sua amiga ou namorada, seja lá o que for, a transforma em vampira para que possa viver junto com ela. Enquanto os protagonistas se aproximam do corpo, que possui uma barreira, Justo cuida dela. Gareth, que se expõe à maldição e permite que eles cheguem até Sofia. Mesmo assim, tenta convencer Nemo e seu antigo amor de que faz tudo isso para purificar o mundo. Mas os heróis unem seus poderes para dar início à grande sequência de batalha, onde Sofia tenta atacar com tudo o que tem. Mas a agilidade dos protagonistas é impressionante, e depois que eles controlam a situação, o protagonista usa seu canhão para liberar toda a energia que lhe resta e destruir aquela grande massa de carne. Eles não derrotam a garota, então o prota usa sua forma completa antes de Nemo dar seu corpo, e onde ele pode dar uma batalha completa para a garota. Mas pouco a pouco ele tira seu poder como sucessor, já que para selar o livro novamente, ele tem que dar uma boa surra em gênios. Ele acaba conseguindo uma vitória em que sela a destruição e destrói Sophie completamente. Assim ficamos com a reconstrução e o retorno à normalidade da academia, já que a maioria termina com poucos ferimentos, até mesmo Gareth e Job, que foram os mais fariseus. Por enquanto só falta eliminar a maldição e os protagonistas viajam juntos como casal para selar sua união. Embora o protagonista não tenha nenhum tipo de poder neste momento, agora sim, esta história que não tem, provavelmente não terá continuação. No entanto, qualquer coisa, estaremos lá, atentos, nos veremos em um próximo resumo. 400 comentários para o Isekai, desconhecido que eu tenho preparado, e como disse meu pai, eu os abandono.